Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Renúncia, esse livro que é psicografado, foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e ele faz parte ali daquela minissérie, então, Romance de Emmanuel, que eu acredito que é a forma de estar mostrando a realidade da vida com relação à lei, o princípio da causa e efeito, que é aquele princípio em que a gente encontra também a lei da gravidade, não é? Que se a gente tem alguma dúvida de que toda ação tem uma causa e que essa causa ela vai gerar um efeito e que esse efeito nós somos responsáveis por ele, ou seja, aquilo que é como se eu estivesse fazendo um plantio, aquilo que eu plantei eu vou colher, exatamente aquilo que eu plantei. Eu não posso plantar e passar para um outro colher depois que eu vi que eu plantei alguma coisa que eu estava com vontade de fazer uma bela laranjada, um suco de laranja, e eu vi que eu plantei limão. Eu não quero, não gosto de limonada, aí eu passo para um outro, então tá colhendo esse limão para mim, não pode ser desse jeito, sou eu mesmo que colho. E eu acredito que dá para entender também, se a gente vê a lei da gravidade, que não adianta eu dizer eu vou subir ali naquela janela, naquele prédio e vou saltar e vou planar, eu não vou estatelar no chão. Aí, dessa forma, a menos que eu esteja equipado de asa, de alguma coisa, eu vou me estatelar no chão, porque as leis que regem a vida, elas são absolutas nessa realidade relativa, dual, de luz e sombras. As leis são absolutas e é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque assim ele nos informou, olha, aquilo que você tem escolhe à vontade, planta o que quiser, mas na hora de colher, não reclama, né? Às vezes na hora de colher, quem está ali do nosso lado, na maioria das vezes, é a professora dor e não o professor amor. Nesse livro, então, que a gente está fazendo, que é o Renúncia, a nossa protagonista Alcione, ela veio mostrar exatamente como fazer essa renúncia de quando a gente plantou aquilo que a gente não está muito, a gente estava meio distraído, plantou alguma coisa que a gente não estava disposto a colher, aí nessa hora que Deus nos dá a oportunidade de colher, a gente colher distribuindo flores, a gente colher rindo, a gente colher com amor e não colher reclamando. A outra pessoa que deu esse exemplo grandiosamente foi Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão. Eu fiz também, faz parte da série do Emmanuel e do Chico. Ele também mostrou com que grandiosidade, assim que a ficha caiu, estou plantando limão, não vai ser legal. Então, aí ele foi colhendo tudo, mas não foi espremendo no olho, não, foi fazendo limonada, e foi dando exemplo. Então, nós estamos agora aqui nesse livro com o exemplo da nossa querida Alcione e nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo agora, o quarto capítulo, intitulado Reencontro. E nós vimos no vídeo anterior que quem reapareceu foi o Padre Carlos, que é o nosso Pólocos ali do primeiro livro, do primeiro capítulo, a alma gêmea da Alcione, que assim que a encontrou, nós vimos no início, no primeiro capítulo, que ele pediu para vir como padre, pediu também que ela viesse para ajudá-lo a estar dando esse testemunho de renúncia. E agora, que ele se vê reencarnado como padre novamente, além dele se sentir vítima, porque ele disse que foi a mãe dele que o obrigou a ser padre, não era o desejo dele. Também assim que ele a encontrou, ele decidiu que ele largaria a batina, e por isso nós vimos nas páginas anteriores o Padre Damiano, que é o tio do Carlos também, que nós vimos que morreu no capítulo anterior. Ele que era um mentor ali da Alcione, trouxe ela e a mãe dela e o Rob ali de volta para Paris, exatamente para afastá-la do Padre Carlos, e para ver porque ele viu que era muito difícil para ela, ele querendo que eles tivessem uma união aqui nessa existência, e ela com certeza absoluta que isso não é possível por causa dos compromissos que eles assumiram anteriormente, ambos. E aí então nós vimos que no capítulo anterior ele não aparece, agora de repente ele aparece ali
do nada ali na casa da Alcione, porém a Alcione disse a ele não. Ela disse que, como ele disse que pediu muita orientação do céu e que foi dito a ele que ele podia renunciar ao compromisso dele. Ela disse, não, a gente não renuncia a nenhum compromisso com Deus, exatamente porque os nossos compromissos com Deus são para o nosso crescimento, não é para agradar a Deus, nos ver sofrer. E no final ela disse que quando ela se sentisse livre, então ela voltaria para ele, ela o procuraria, e ele tomou isso como se ela tivesse então entrado ali na vida de luxúria de Paris, onde ela está, e por isso ela não quer voltar com ele e se casar com ele e voltar para Ávila, na Espanha. Então ele disse não pode sair de Paris, louco que fui, presumindo que a vida aqui seria a mesma de Ávila. As atrações parisienses modificam as criaturas. Então, com essa insinuação, ela ficou muito triste e disse a ele que quando houver cumprido meus deveres, quando minha consciência permitir que pense em mim, irei procurar-te onde estiveres. Ele teve a impressão de que ela se deixara levar em Paris pelas promessas de algum homem criminoso e inconsciente. E foi assim então que ele saiu ali da casa da Alcione e voltou para o hotel. E ela então, fazendo o possível por dissimular as amarguras íntimas, procurou desfazer o ambiente pesado, pedindo a Rob para tocar alguma coisa, enquanto lia a enferma, a mãe dela, certas páginas da predileção dela. Então agora vamos continuar nesse capítulo, pedindo a Jesus Cristo que possa nos abençoar a todos. Eu que estou lendo, você que está assistindo, para que eu faça a leitura da forma mais compreensível, mais fluida possível, que os meus comentários sejam pertinentes, e agradecendo muitíssimo a Chico Xavier e Emmanuel por serem os portadores dessa boa nova do Mestre Jesus Cristo para a gente. Emmanuel disse que esse livro deve ser sentido, pois ele é um bálsamo para as nossas dores. Bora lá então continuar. No dia seguinte pela manhã, saiu de casa como de costume a fim de esperar o carro do senhor Davenport na pequena praça de frente da igreja mais próxima. Um carro ia ali no encalço, discretamente, sem que ela o suspeitasse. Era Carlos, que, informado na véspera por Madalena das regalias e atenções que a filha desfrutava na casa onde servia, resolvera não deixar Paris sem uma prova da singular transformação que injustamente atribuía à criatura eleita. Cada pormenor da conversa com a senhora Villamil no dia anterior gravara-se-lhe indelével no coração. Por que motivo ela não esperava o carro à porta de casa? Não havia necessidade de caminhar quase 1 quilômetro para encontrar a viatura. Preocupado com essa primeira observação, reparou a carruagem garbosa que Alcione tomou a breve trecho. A suntuosidade do veículo pareceu-lhe excessivamente inadequada para a jovem humilde dos idos tempos de Ávila. Seguiu-a, mais ou menos de perto, até que chegou ao destino. Viu-a descer e receber com evidentes mostras de satisfação o abraço acolhedor de um homem que a esperava junto do rico portão de acesso ao jardim. Considerou o palacete de linhas nobres poucos passos distantes do carro de aluguel que ele estava usando, e dando ouvidos ao despeito venenoso, concluiu que Alcione não era mais aquela criança meiga e carinhosa que entregava costuras nas ruas empedradas da cidade onde se haviam encontrado, e embebido de sublime e santo idealismo. Perplexo, alimentando 1000 ideias errôneas, deliberou fugir no mesmo dia da capital francesa, demandando o Havre, onde não lhe seria difícil o retorno à Espanha. Mandando tocar de volta ao burgo de São Marcelo, procurou despedir-se de Madalena. Então aqui a gente vendo quando o nosso coração está envenenado do ciúme, da desconfiança, aí a gente já deturpa tudo. Ele nem prestou atenção que o homem que estava ali recebendo a Madalena era muito mais velho do que ela, né?
Enfim, ele já estava ali todo decidido que ela não era mais aquela criança meiga e carinhosa que ele conheceu antes. Então ela não merecia mesmo o sacrifício que ele estava fazendo por ela. Mas antes ele foi se despedir da Madalena. Quando anunciou a intenção de regressar, a pobre senhora não ocultou a surpresa amarga. Não posso crer que volte tão depressa, afirmou com bondade. Não se preocupe por isso, exclamou o rapaz, fingindo-se tranquilo. Não vim com a intenção de demorar-me. Tenho alguns amigos que me esperam no Havre por estes dias. A resignação da enferma, aliada ao seu profundo abatimento, inspiravam-lhe sincera preocupação, mas não podia suportar o ludíbrio de que se julgava a vítima. Alcione vai sentir muito a tua partida súbita. Carlos sentiu que o coração se lhe descompassara no peito e respondeu: pode ser que não. De qualquer modo, porém, vejo-a satisfeita e isso me conforta o espírito. Muito desejava reconduzi-las à nossa terra distante, mas reconheci que a providência não é mais possível, por importuna. Madalena esboçou um gesto triste, murmurando: tenho desejado ardentemente sair de Paris, mas minha filha discorda e eu creio que terá razões poderosas para isso. Ou ponderosas para isso. Mas que razões seriam essas? Perguntou Clenaghan, exaltado. Desconfio que o meu médico desaconselha a medida, porquanto há muito venho apresentando sintomas de grave afecção cardíaca. Vejo que Alcione me oculta esse detalhe carinhosamente, mas devo dizer, isso nada me assusta. Tenho sofrido demais para disputar uma longevidade improdutiva. Carlos não concordou, intimamente atribuindo as palavras da pobre senhora a simples fruto do carinho maternal. Depois de longa pausa, desejando reforçar a nociva atitude mental, perguntou: Alcione foi sempre bem tratada na casa onde trabalha? Sim, confirmou Madalena convicta. Lutamos terrivelmente nos primeiros dias de Paris, visto haver adoecido o padre Damiano, mas desde que minha filha se empregou na Cité, nunca mais sofremos qualquer necessidade. Com o salário dela, não somente foram atendidas as despesas domésticas, como também tivemos a alegria de saber que nada faltou ao nosso velho amigo. E a senhora está informada a respeito dessa família que lhe contratou serviços de governanta? Trata-se de um rico negociante de fumo, informou a interpelada atenciosa. E aqui tem uma nota do Emmanuel que diz: compelida pelas circunstâncias, a jovem Villamil nunca forneceu à genitora o nome exato da família que servia. Essa nota é do Emmanuel. Então, por isso que ela responde só isso para ele, mas eu acredito que vai dar mais pano para a manga, para a desconfiança dele, porque ela diz simplesmente: trata-se de um rico negociante de fumo, e aí ele pergunta: e a senhora nunca visitou essa gente? Nunca até agora. De há muito venho desejando visitar a casa que acolheu Alcione como filha. Entretanto, estou à espera de melhoras que me permitam fazê-lo. O rapaz calou-se. Quis manifestar à enferma a venenosa desconfiança que o consumia, exteriorizar todo o rancor que lhe afluía ao espírito despeitado, mas a doce resignação de Madalena Villamil, presa ao leito naquele estado, inspirava-lhe respeito sagrado. Era preciso ter um coração bem cruel para tirar a derradeira partícula de esperança e tranquilidade daquela alma sofredora de mãe sacrificada. Com estranho brilho nos olhos, o sobrinho de Damiano voltou a dizer: onde está Rob? Quero abraçá-lo antes de partir. A filha de Dom Inácio percebeu nessas palavras a funda contrariedade que absorvia o interlocutor, compreendeu quanto lhe magoava a atitude firme de Alcione com relação ao desejado regresso à Espanha e esclareceu conformada: a esta hora, Rob deve estar na igreja de São Jaque de Passo Alto, em trabalhos de limpeza que Padre Amâncio lhe confiou.
E como notasse que Clenaghan se dispunha a partir em deplorável estado de espírito, a pobre senhora aduziu: não te vás querendo mal ao Alcione, Carlos. Podes crer que minha filha nunca te esqueceu a bondade fraternal e a sublime afeição. É bem possível que intimamente ela deseje partir em busca da felicidade junto do teu coração, mas talvez por minha causa sacrificasse os mais caros desejos. Conheço-lhe o espírito de sacrifício. Sou testemunha silenciosa das lutas dela nesta casa, onde sua dedicação é o nosso manancial de bênçãos. O ex-sacerdote, porém, estava obcecado pelo ciúme. Trazia óculos negros nos olhos exacerbados da imaginação e não prestou atenção maior ao que lhe fora dito, continuando inalteradas as próprias suspeitas. O olhar fixo, como que alheio ao ambiente, despediu-se de Madalena, que o recomendou à proteção divina. Horas depois, abraçava Rob pela última vez, tomando rumo norte, de regresso a Ávila, profundamente desditoso. Ou seja, quando nós estamos envenenados pelo ciúme, nós já vimos isso acontecer ali no livro Há 2000 anos, bem claro ali com o personagem do próprio Emmanuel, o senador Públio Lentulus, que condenou então a mulher dele a meio século ali não meio século, foi muito, eu acho que foram 25 anos, um quarto de século ali de reclusão na própria casa, abandonou ela completamente e disse que não a mataria só por causa da filha, porque ele se deixou também tomar completamente pelos ciúmes. E aqui novamente a gente vendo como é que esse sentimento tão nocivo pode totalmente envenenar o coração e fazer a pessoa não perceber, não conseguir enxergar aquilo que é o real, porque se ele tivesse tido mais clareza do que estava acontecendo, se ele conhecesse, pusesse mais confiança no que ele sabia, do que ele conhecia da Alcione, ele ia ter certeza que se ela estava fazendo esse sacrifício não era simplesmente por libertinagem, por estar desfrutando de uma vida, como ele falou, que devia ter algum homem envolvido ali na vida dela, desfrutando de todas as luxúrias de Paris. Porém, como ele estava completamente envenenado pelo ciúme, então ele não ouviu nem o que a mãe dela tentou explicar nesse momento e voltou para Ávila profundamente desditoso. À noite, Alcione foi informada da precipitada deliberação do rapaz. Carlos pareceu-me bastante abatido e desesperado, afirmava a genitora, e lastimei sinceramente vê-lo em tão penosa conjuntura. A jovem, com expressão de indefinível tristeza, acentuou: Jesus há de proporcionar-lhe ao coração aquilo que presentemente não lhe podemos dar. Qual será o motivo, perguntou a enferma com interesse, que leva o pobre Clenaghan a sofrer tanto? Ele é moço, talentoso, cheio de possibilidades e, no entanto, daqui saiu como se fora um pária da sorte. A senhora não presume, aventou Alcione com um gesto significativo, seja isso a primeira consequência da renúncia dele ao voto contraído? Então aqui Alcione sempre, meu Deus, cada palavra dela é uma lição. Olha aqui ela mostrando, a Madalena viu que ele estava sofrendo, mais até do que por estar apaixonado pela Alcione e saber que não podia viver com ela um casamento aqui. Então, e aí a Alcione já diz, quem sabe ele não está começando a colher aquilo que ele plantou. Ele não renunciou ao compromisso, ele não estava de acordo para colher o limão que ele plantou e chegou e disse, não vou colher. Será que não seria isso? Clenaghan para nós é criatura muito amada, mas nem por isso podemos isentá-lo da rede de amarguras e tentações que constringe a criatura quando se evade ao mais sagrado dos deveres. Qual é o mais sagrado dos deveres? É aquele de estarmos nos reconciliando com nós mesmos, estarmos então limpando, aplainando ali
no livro há 50 anos depois, eu fiz também a série Eu Deixo Aqui, o professor Jacques, nesse livro, que era o avô da Célia, que eu acredito ser Alcione naquele livro, que era qual o nome dele? Ele era o avô da Célia e Kinésio Luz, obrigada. Ele diz que nós nos chafurdamos da lama ali, a gente sai de Deus todo limpinho, bonitinho, mas como a gente tem livre-arbítrio, aqui tem sombras, luz e sombras, a gente resolve flertar ali com a sombra e a gente se suja ali na lama. Depois Deus nos dá a oportunidade de nos limpar, de nos lavar, e aí então é esse o sagrado dever que a gente tem, de nos limpar para poder voltar limpo para o Pai, limpo para o nosso Pai e Mãe, limpo para o reino de Deus. E Jesus Cristo disse, como é que a gente faz para isso? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, o caminho é Ele. Então como foi que Jesus Cristo foi do berço ao Calvário, não é? Se não foi dessa forma. E aí a Alcione continua. Além disso, quero pensar que uma consciência pura é o melhor tesouro do mundo. Nas melhores posições terrenas, o homem será positivamente um desventurado sem o refúgio desse santuário interior, onde Deus nos fala, consolando e esclarecendo em sua infinita misericórdia. E aí ela conclui, além de dizer que ele já estava começando exatamente a colher aquilo que ele mesmo plantou, que não é nenhuma imposição divina, ela conclui, além disso, quero pensar que uma consciência pura é o melhor tesouro do mundo, porque eu acredito que se nós somos devedores, se nós pecamos contra alguma coisa, é contra a nossa consciência. Porque é contra nós mesmos que nós agimos quando a gente está agindo contra quem quer ou o que quer que seja. Minha forma de entender. A doente pôs-se a meditar nessas verdades sublimes, enquanto a filha, adivinhando a onda de preocupações acerbas que afogava o ser amado, retirava-se para orar em silêncio, de modo a diminuir as próprias amarguras. Ou seja, ela entendendo o que está acontecendo com ele, mas nem por isso ela quer dizer que ela está tranquila. Ele está metendo os pés pelas mãos mesmo, deixa um dia ele vai entender. Não, ela está sofrendo muito com isso. Tudo que ela gostaria de ver é ele acordando, é ele entendendo e crescendo. Não se haviam passado muitos dias do incidente quando Madalena Villamil começou a apresentar sintomas de acentuada fraqueza. A moléstia do coração não se limitava agora a sintomas vagos e intermitentes. Surgiam as dispneias noturnas que lhe reavivavam a lembrança dos derradeiros dias da mãe dela, na velha casa de Santo Honorato. A gente lembra que a dona Margarida, mãe da Madalena, também morreu acometida de problemas cardíacos e a Madalena também agora está com problema de coração, além da paralisia. Face macilenta, angustiada, contemplava demoradamente a filha como a lhe anunciar o fim próximo. Passava as noites a falar das experiências da vida, das necessidades de hobby, da gratidão devida à boa serva, dando a entender que se preparava corajosamente para a grande jornada. Alcione tudo ouvia, recalcando as lágrimas de amor filial. Compreendia a gravidade do mal e dissimulava o prognóstico médico, revelando-se confiante em melhoras futuras. Ainda assim, não conseguia arrebatar à carinhosa genitora a inevitável tristeza que lhe ensombrava a fronte. Uma noite em que as tisanas ou aqueles chazinhos caseiros não atenuavam a aflição dolorosa, Madalena chamou a filha e falou francamente: Alcione, algo me diz ao coração que me reunirei a teu pai muito breve. Ora, mamãe, exclamou a jovem solícita, combatamos a tristeza, sejamos confiantes, Deus ouvirá nossas preces.
E aí a Madalena deixa a Alcione ali em uma situação meio difícil, porque ela acredita que o Cirilo está morto, então agora que ela se vê também às portas da morte, ela diz a Alcione, eu vou encontrar o seu pai em breve, e a Alcione sabe que não, pois ela sabe que o pai dela está vivo. E dosando cada palavra com o mel das consolações carinhosas, continuava. Logo que a senhora puder viajar, voltaremos à Espanha. Notei que a senhora entristeceu-se quando recusei a proposta de Carlos, mas tratando-se da sua saúde, a coisa é outra. Pense que teremos novamente um clima restaurador e não se preocupe com os desgostos que aqui passou. A mão de Jesus nos traçará o roteiro. Em lhe ouvindo tais palavras de conforto e piedade filial, tomou a mimosa mão da filha e selou-a com um beijo, acrescentando: não te mortifiques, filhinha, jamais duvidarei ou perderei a confiança em Deus. Antes, continuarei tudo esperando do Pai misericordioso que nos acompanha lá dos céus. Mas julgo também que a resistência física após mais de 20 anos de enfermidade vai chegando a termo. Estas dispineias não podem enganar. Depois, fixando o olhar enternecido nos olhos da filha afetuosa, prosseguia melancólica. Não ficarás zangada comigo se te disser que estou muito saudosa. Desde que Cirilo se foi, nunca mais senti o prazer da vida. Reconheço, contudo, que o Senhor tem sido magnânimo, concedendo-me socorros inesperados. Basta lembrar que meu pobre esposo morreu no mar, enquanto eu me via socorrida num oceano de lágrimas por teu amor. Tua afeição tem sido meu santo consolo, iluminado refúgio sobre a terra. Jesus te concederá tudo o que não pude dar-te na minha pobreza de mãe. A moça ouvia-lhe os conceitos carinhosos de coração sufocado. Nunca sua mãe lhe parecera tão triste, jamais se queixara assim em qualquer outra circunstância passada. Então começou a soluçar, mas a enferma, afagando-a com ternura, prosseguiu. Não chores. Para esta hora nós temos preparado desde a tua infância. Para esta hora nos temos preparado desde a tua infância. Não sei em que dia o relógio da eternidade terá marcado o meu derradeiro alento neste corpo, mas nós ambas estamos cientes de que a veste carnal é também uma ilusão. Estou certa de que Jesus me restituirá a companhia de Cirilo para sempre. Cercateemos então do nosso afeto e te esperaremos num mundo mais feliz, onde não haja lágrimas nem morte. Se pudesse, ficaria contigo a fim de partirmos juntas, mas algo me diz que não poderei realizar este desejo. Não fosse tua afeição e as necessidades de Rob, creio que partiria sem qualquer outro laço. Tenho, no entanto, a consciência tranquila, embora não me possa furtar a estas preocupações. Se morrer de um instante para o outro, confio o nosso Rob aos teus cuidados. Ele é uma criatura caprichosa, difícil de educar, mas não cabe repetir recomendações que bem conheces. Diante de tanta resignação, Alcione sentia certa dificuldade para iludir a triste realidade no intuito de confortar o coração materno, mas ainda assim, lhe dando por mostrar-se esperançada, falou com brandura. Confiamos em Deus acima de tudo. A senhora, mamãe, tem estado muito sozinha, tem se entregado em excesso aos pensamentos de morte. Sinto que nossa casa necessita de alegria. Reanime-se para nós. Vou pedir uma licença temporária para ficar a seu lado e com um saldo de vencimentos do que tenho a receber, vamos comprar um cravo. Quem sabe a música que a senhora sempre cultivou não virá a melhorar nosso ambiente. A senhora Villamil tentou um sorriso apagado, obtemperando. Teus sacrifícios já são muitos. Amanhã mesmo pedirei aos pais de Beatriz que me ajudem na aquisição. Não há de ser difícil. Recordaremos nosso antigo repertório espanhol e creio que irá sentir muita satisfação em reviver essas lembranças. Sim, certamente que nos sentiremos transportadas a Castela, onde tantas vezes encontramos a felicidade nas coisas mais simples.
Observando a consolação que o assunto produzia, a Cândida Alcione prosseguiu. Ah, como estou satisfeita por vê-la confortada com este projeto. Teremos muitas vantagens com essa compra. A senhora vai experimentar novo ânimo e Rob, por sua vez, poderá ter minha cooperação novamente nos seus estudos domésticos. E depois, quando suas melhoras se positivarem, pensaremos seriamente na mudança à procura de melhor clima, onde a senhora possa ficar boa. A enferma mostrou-se mais consolada com as palavras carinhosas da filha e considerou. Teu plano me conforta pela ternura que traduz e rogo a Deus te abençoe tanta bondade. Agora, porém, quero fazer-te 2 pedidos, dado as minhas preocupações. A filha demorou nela o olhar inteligente e respondeu comovida. A senhora não deve pedir-me coisa alguma, e sim mandar sempre. Uma liçãozinha aqui da Alcione para gente que tem algum problema com os nossos genitores, com os nossos pais, que são, eu ouvi uma pessoa dizendo em um vídeo, se a gente se sente vítima diante deles, nós somos vítimas de vítimas, porque eles também são vítimas e os outros também. Assim seria que nem uma bola de neve. Não é só para a gente entender que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam e que são nossos pais, nos deram a vida. E aqui a Alcione dizendo, então, não, a senhora não pede, a senhora manda. Pois desejaria, disse algo hesitante, que me conduzisse ao cemitério a fim de orar no túmulo dos meus pais, assim satisfazendo uma velha aspiração da minha alma. Não poderei ajoelhar-me junto dos sepulcros, mas talvez consiga chegar até lá, carregada na poltrona, tal como quando visitei o padre Damiano pela última vez. Agora ela apertou a Alcione sem abraçar, porque ela disse, a senhora não pede, manda, o que a senhora pede sorrindo que eu não faço chorando. Mas aqui é impossível, ela acabou de fazer um pedido impossível, porque quem é que está enterrado ali do lado do pai dela, ao lado dos pais dela, onde ela quer visitar? Ela própria. Toda a trama armada pela Susana fez com que ela colocasse ali do lado do Dom Inácio aquela que era a Madalena Vilar. Ela pediu para que se mudasse para a Madalena Villamil. Então, se a Madalena for ao cemitério, o que ela vai acontecer? Ela vai se descobrir enterrada lá e ela vai pegar a ponta do fio e vai descobrir toda a trama. E isso, nesse momento, talvez não seja tanta contribuição para ela. A Alcione deve pensar dessa forma, não é? Então, esse primeiro pedido, eu não sei como é que ela vai fazer aqui para se virar. E agora vamos para o segundo. A moça não conseguiu ocultar a impressão de penosa surpresa. A outra coisa que desejo, continuou confiante, é que tragas até aqui a senhora a quem serves e que tem sido tão generosa contigo, isso para que lhe peça maternal amparo à tua mocidade, caso eu morra mais cedo, como aliás presinto. Pronto. Coitada da Alcina, o que ela vai fazer agora? Porque quem é a senhora dela? É a Susana. E quem inventou todo o plano? A Susana. E se a Susana vier visitar a Madalena, ela vai reconhecer. Então, nenhum dos 2 pedidos a Alcione pode, eu não sei, é óbvio que ela sendo guiada, ela sempre pedindo a Jesus Cristo o que é que ele faria, ela vai ter a saída perfeita, porém assim, de supetão, vamos ver o que é que ela fez. Alcione procurou não trair na face a estranha emoção que experimentava. Madalena pleiteava 2 coisas inadmissíveis. Mas longe de quebrar o padrão de tranquilidade da querida enferma, concordou nestes termos. Longe de quebrar o padrão de tranquilidade da querida enferma. Ela já estava ali às portas da morte, não precisava mais sofrimento nenhum. Então, ela tinha que buscar ali uma forma de responder sem mentir e sem trazer aflição para ela.
Então logo se encontre mais forte para viajar de carro e iremos ao túmulo dos meus avós. Mas penso que mamãe não deve afligir-se por isso. Que é a sepultura senão um monte de cinzas? Quanto à genitora de Beatriz, hei de trazê-la a São Marcelo na primeira oportunidade. Espero, porém, que a senhora esteja descansada na fé em Deus. Repousemos a mente na inesgotável bondade divina. É certo que temos muitas e grandes necessidades, mas o Altíssimo tem tudo para nos dar e somente espera saibamos compreender a misericórdia dele. E pronto, mostrou como é que faz. Então aqui ela disse, sim, assim que a senhora puder, a gente vai lá ver, mas o que vale tanto sacrifício, ir carregada numa poltrona, se cansar tanto, visto o estado que ela estava ali, um estado terminal, para ver um monte de cinzas, para ver um monte de pedra, de terra, não é? Ali não tinha nada. A mãe e o pai dela deviam estar ali do lado dela. E aí quanto à genitora de Beatriz, ela passou bem leve, bem por cima. Na primeira oportunidade ela vem. E porque a gente não descansa a mente sem pensar nos nossos desejos, no nosso umbigo, porque é certo que temos muitas e grandes necessidades, mas o Altíssimo tem tudo para nos dar e somente espera saibamos compreender a misericórdia dele. Ou seja, se a gente ficar ali confiante, a gente recebe tudo aquilo que a gente está querendo. E talvez, se a gente quiser impor os nossos desejos, no que eu estou conseguindo entender desse trecho, aí quem sabe a gente não vai se defrontar até com alguma coisa que vai nos fazer bastante mais mal do que bem, não é? Essa situação, o que faria para Madalena se ela descobrir isso nesse momento da vida dela? Ela não ficaria assim muito tomada de raiva, de ressentimento, de mágoa? É um momento para estar... nesse momento a gente já está querendo, seria bom se a gente não tivesse toda aquela que a gente já acumulou, ainda se vier alguma nova nesse momento, que não dá nem tempo para mastigar, para absorver, para digerir, não é? Eu acredito que é isso a lição que a Alcione deixa aqui pra gente. E vamos ficar, para não ficar muito longo, dar uma paradinha aqui no meio do diálogo das duas e a gente volta com continuação no próximo vídeo, tá? Eu espero que você venha comigo para continuar com tantas emoções assim nesse livro fantástico que o Emmanuel já disse que deveria ser sentido, pois ele serviria de bálsamo para as nossas dores também. E eu acredito também que ele serve para testar se nós somos sábios, aqueles que aprendem com erro alheio, não precisa cair no buraco para aprender, para cair no buraco, se já viu o outro, foi ali na frente, caiu, a gente já desvia. Aí então esse livro é esse manual de instrução para a nossa travessia nessa realidade entre luz e sombras. Eu agradeço muitíssimo você que veio comigo até aqui, peço que Deus te abençoe, para que ele sirva realmente de bálsamo para qualquer momento que você esteja passando. Se você está aqui, você deve estar passando alguma dificuldade, é normal. Ou se não tiver, ótimo, que excelente, que bom também. Mas para quem tiver, que sirva de bálsamo, sim, que você possa continuar comigo para dar continuidade. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros do Chico, e os outros livros que eu tenho lá, e se inscrever, aproveitando que você vai estar por lá, muitíssimo obrigada. Se você quiser deixar compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, eu te agradeço também muitíssimo. Até o próximo vídeo, tchau!